Bom dia, amada igreja. É com grande satisfação que estamos aqui mais uma vez reunidos para poder louvarmos ao Senhor com mais uma escola bíblica dominical. Nós iniciamos com 2 hinos, 2 cânticos que representam bem o sentimento de uma família que glorifica a Deus, né? E é um lar onde todos os integrantes estão sempre pedindo a Deus para que o seu lar seja uma casa de bênção, para que o seu lar seja um lugar de união, um lugar de paz, um lugar de amor, um porto seguro em meio às tempestades da vida, um local onde ao retornarmos do trabalho, retornarmos de situações externas, nós temos o conforto, o abraço que traz a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento. É um lar onde, nesse retorno, escutamos uma palavra, não de um homem, não de uma mulher, mas uma palavra vinda do coração de Deus ao nosso coração. Vamos orar nesse momento, fechamos os nossos olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque mais uma semana passou, Senhor Deus. Mais uma semana o Senhor nos deu vitória, Senhor Deus. E hoje, como o primeiro dia da semana, Senhor Deus, nós iniciamos a nossa semana com as primícias para Ti, Senhor Deus. Nós damos os primeiros minutos dos nossos dias, Senhor Deus, para Ti, Senhor Deus, para estudar a Tua palavra, Senhor Deus, de forma que durante a semana possamos empregá-la, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, Senhor Deus. Pai, venho pedir pelos enfermos, Senhor Deus, principalmente em meio a essa enfermidade mundial, Senhor Deus. Pai, cura, Senhor Deus. Manifesta o Teu poder, Senhor Deus. Que pessoas possam reconhecer que só Tu és o Senhor, Pai. E possam dobrar os seus joelhos e clamar a Ti, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do Isaías, que fez mais um ano de vida, Senhor Deus. Paizinho querido, muito obrigado pela vida dele, Pai, que ele continue a ser bênção na Tua casa, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa dar a ele, Pai, mais sabedoria, Senhor Deus, para entoar louvores, Senhor Deus, que toquem o coração daqueles que não Te conhecem, Senhor Deus, e possam trazer a nós que conhecemos a reflexão da grandiosidade do nosso Deus, Pai. Venho pedir, Senhor Deus, por aqueles que estão enlutados nesse momento, Senhor Deus, pessoas tão próximas a nós, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa cuidar da família do Azel, Senhor Deus. Pai, leva a eles o consolo, Senhor Deus. Se porventura alguém que ainda não Te conhece naquela casa, Senhor Deus, que o Senhor possa, Pai, levar, Senhor Deus, a reflexão, Pai, de que só o Senhor é Deus e que só o Senhor salva, Pai. Mas, Pai, principalmente, Senhor Deus, no dia de hoje eu quero lhe pedir, Senhor Deus, traz a Tua palavra ao nosso coração, Senhor Deus, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso entendimento, para vivermos em meio ao dia mal, Senhor Deus. E assim, Pai, nós podemos, Senhor Deus, desfrutar do Teu amor, Senhor Deus, e desfrutar, Senhor Deus, da eternidade que o Senhor prometeu para nós. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então, amados, a lição de hoje, 3 de maio de 2020, ela vai falar sobre a família que glorifica a Deus, né? E tem como texto áureo: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Está lá em Atos 16:31. Então, já coloquei o texto aí para que os irmãos pudessem estar lendo o texto, se não estiverem perto ou em um local que favoreça o uso da Bíblia, então ter acesso à leitura, né? Então, eu começo a lição de hoje com a seguinte frase, né? A família é um projeto de Deus. Então, Deus, quando criou o mundo, e a gente sempre tem que falar da gênese do mundo, nós temos que falar do princípio, porque lá Deus já estava e já tinha em mente o que faria. Ele percebeu que o homem não poderia ficar só e fez uma adjuntora. E ainda mandou que multiplicassem e enchesse a terra. Então, ou seja, ali já existia o conceito de família. Um homem que não pode viver só, uma mulher que é adjuntora e filhos que vêm para poder encher a terra. Ou seja, os filhos, eles são fruto de não somente do amor de um homem e de uma mulher, mas principalmente do plano de Deus para que a vontade dele seja feita aqui na terra. Então é através dos nossos filhos, da próxima geração, sim,
que as coisas de Deus tomarão grande vulto, mas não porque nós negligenciamos o dia de hoje, muito pelo contrário, mas porque nós iniciamos no dia de hoje. Então, ou seja, nós somos o ponto inicial daquilo que nossos filhos vão fazer. Então, se nós somos a ponta de lança, se nós somos aqueles que iniciam, eles serão aqueles que darão continuidade, lógico, da maneira deles, com a visão deles, com todas as ferramentas que estiverem à mão deles, pois o dia de hoje é muito diferente do dia de ontem. Hoje nós temos mais recursos do que ontem e não vamos nos enganar. Amanhã eles serão melhores do que nós somos hoje. Mas para isso nós precisamos ser hoje a melhor pessoa que nós podemos ser, o melhor servo de Deus que nós possamos ser. Deus nos deu uma família para a nossa alegria e o nosso bem-estar. Ou seja, é dentro do lar que o poder de Deus vai se manifestar. Então, toda vez que a gente fala de braseira, de uma brasa, muitas vezes nós nos remetemos ao cristão dentro da igreja. Só que a célula principal da igreja é a família. Então, ou seja, eu tenho que ser uma brasa viva dentro da minha casa. E se minha casa conseguir ser o braseiro que me mantém aquecido, aí sim eu sempre estarei quente o suficiente para poder propagar o amor de Deus por onde eu andar. É na família que treinamos o nosso amor e damos nosso testemunho da palavra diariamente. Ou seja, se eu consigo, em meio às pessoas que me conhecem, sabem os meus defeitos, sabem realmente quem eu sou, sabem onde eu falho, se é dentro da família, onde eu grito, onde muitas das vezes eu erro, se eu consigo ser bem sucedido na demonstração desse amor e eles reconhecem em mim a presença de Deus, aí sim eu estou preparado para poder levar a palavra adiante. Então nós treinamos como vamos levar a palavra de Deus adiante dentro do nosso lar. É no nosso lar que começa o culto a Deus e não na igreja. Nós somos a igreja sim, mas quando nós congregamos com outros, quando nós vamos falar de outros, para outros, nós temos que estar prontos e por estar vivendo a mesma coisa dentro de nossa casa, senão vira hipocrisia. Por isso a família é o melhor ambiente para glorificarmos a Deus, né? Então, ou seja, se eu conseguir ser paciente dentro da minha casa, eu serei paciente fora da minha casa. Se eu conseguir ser um homem de Deus dentro da minha casa, eu serei um homem de Deus fora da minha casa. Se minha esposa for uma mulher de Deus dentro da minha casa, ela será uma mulher de Deus fora da minha casa. Se meus filhos honrarem a mim e a minha esposa dentro da minha casa, eles vão honrar a Deus fora da minha casa. É assim que funciona a palavra de Deus. A célula primeira do poder de Deus e do amor de Deus é a família. A mensagem do Evangelho é a prioridade no seio familiar. Então, nesse próximo slide, nós vamos estudar aqui baseado na passagem de Paulo e Silas na prisão. Então, lá em Atos 16, 25 a 34, vai falar que Paulo e Silas estavam presos e louvavam ao Senhor. Quando, de noite, quando um grande terremoto, ele tomou aquele lugar e as cadeias se abriram. E ali o carcereiro ia se matar e Paulo e Silas evitam isso. Nós costumamos olhar esse texto pela ótica de Paulo e de Silas, mas eu queria levar todos agora, a própria lição leva a gente a olhar pela ótica do carcereiro, né? Então, por que pela ótica do carcereiro? Porque o que é a preocupação daquele carcereiro logo depois que acontece aquele ato, né? Mas é uma pergunta. Então vamos aqui para o slide, o que eu coloquei ali. Então, não há nada que os membros da família precisem tanto do que salvação. Então, ou seja, aquele carcereiro naquela noite ele precisava de salvação e Deus sabia disso e movimentou para que Paulo e Silas estivessem presos naquele lugar. Porque sabia Deus que eles estariam cumprindo o que ele designasse para eles. E o amor de Paulo e Silas era tão grande que houve um ambiente, uma atmosfera para um milagre e para uma noite de salvação. Mas havia outros quesitos também, como eu disse, à luz do carcereiro, olhando pelo carcereiro, né?
Orar é uma grande ação no reino espiritual, mas não é a única coisa a se fazer em relação aos de nossa casa. Então muitas pessoas acham que eu oro muito, eu intercedo. Sim, orar realmente é muita coisa. Orar é tudo praticamente. Só que a oração sem uma ação, ela fica no mundo das ideias. Agora a pergunta é, nós estamos fazendo tudo o que precisamos para salvar os de nossa casa? Nós, além da oração, eu dou meu testemunho, além da oração, eu sou uma pessoa paciente, amorosa, além da oração, eu sou obediente ao que Deus pede para eu fazer? Tem pessoas que não perdoam, tem pessoas que dizem que perdoaram, mas ficam guardando o registro de erros. Basta um erro do outro e ainda diz, tá vendo? Tem pessoas que até se convertem, vão à igreja, aceitam a Cristo, mas basta que elas escorreguem um pouco, ou pelo menos os pés dela vacilem, elas caiam um pouco para que nós possamos apontarmos o dedo e dizer, eu falei, não estava salvo. Então, ou seja, a grande questão da dinâmica é, oração não é a única coisa a se fazer, nós temos mais a fazer dentro de nossa casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Foi uma promessa para o carcereiro, que pode sim ser estendida à nossa geração e à nossa casa. Porém, temos que considerar alguns pontos. Então, naquele momento, havia uma atmosfera para que essa frase fosse uma verdade na vida deles. Então, nós temos que criar um ambiente para que essa frase seja verdade em nossa casa. Nós podemos trazer sim, devemos trazer essa promessa para a nossa geração, mas nós temos que ouvir de Cristo, nós temos que ouvir de Deus essa frase, nós temos que estar certos de que nós estamos fazendo tudo além da oração. Então, o carcereiro era uma pessoa serviente, então a gente verifica que logo depois que Paulo e Silas pede para que ele não se mate, lá no versículo 33, vai dizer, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. Ou seja, ainda dentro da cadeia, o carcereiro lava os vergões dos açoites. Ou seja, ele se arrepende, inclusive, caso ele tenha sido, vamos conjecturar que ele também tenha sido um dos agressores. Ele se arrepende. E se ele não foi um dos agressores, ele vai cuidar das feridas de Paulo e de Silas. Então ele era uma pessoa serviente. Logo depois disso, o carcereiro ele tem uma liderança dentro da sua casa. Não era à toa que ele era carcereiro naquele lugar. Ele tinha uma liderança sobre todos os demais e sobre os presos. Era comum naquela época que o carcereiro fosse alguém que tivesse liderança sobre os presos para não haver rebeliões e muito menos bagunça dentro das prisões. Mas ao mesmo tempo ele tinha liderança sobre a sua casa. Ele reuniu todos de sua família para que ouvissem a palavra de Deus. Então eu coloquei ainda embaixo, não bastava ser líder dentro de sua casa, ele conseguia reunir todos de sua casa. Então, ou seja, não basta somente servir a Deus, nós temos que adquirir para a nossa personalidade cristã, para o nosso dia a dia, outras características que também vão ajudar na propagação da palavra de Deus. Então eu quero ainda destacar, para finalizar o slide anterior, aquilo que eu falei. No versículo 34 diz o seguinte, então levando-os para sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então, ou seja, ele tinha essa dinâmica já dentro do seu coração. Faltava-lhe Deus, faltava-lhe a presença do Espírito Santo em sua vida, faltava algo mais. Mas ele por si só já reunia as condições. Então, ou seja, nós temos que tomar esse cuidado de proporcionar não somente um crescimento espiritual para os de nossa casa, mas fazer com que eles reúnam todas as condições necessárias para aceitar a Cristo. Muitas pessoas acham que aceitar a Cristo é somente ir lá e dizer eu aceito. Realmente, Deus não olha para os pecados das pessoas, mas nós temos que preparar o caminho, nós temos que, com amor, diariamente, mostrar que há novos rumos para as pessoas, mostrar que elas têm novas escolhas. É assim que a palavra de Deus ela se manifesta na vida das pessoas e fazem elas reconhecerem o seu próprio erro. Não porque nós vamos fazer algo, mas nós somos guiados por Deus a esse caminho. E naquele dia o carcereiro, ele aceitou a Cristo. Então, o próximo slide agora vai falar da criação dos filhos. Criar filhos na disciplina da palavra e na demonstração do Senhor.
Essa é a nossa missão como pais. Antes de ensinar os filhos, a palavra deve estar no coração dos pais. Então, como eu já vinha dizendo aqui em alguns outros estudos, né, nós temos uma sociedade doente, onde os pais eles não conseguiram ser filhos adequados, e aí eles ou se sentem filhos sem o amor adequado de seus pais e continuam mendigando esse amor, ou seja, eles não fecharam o ciclo de serem filhos. E com isso se tornam pais doentes. Por quê? Como eles não fecharam o ciclo de serem filhos, eles ainda necessitam da aceitação de seus pais, eles necessitam do amor de seus pais, às vezes até os pais já estão mortos, às vezes os pais não estão mais aqui, mas ele continua ainda precisando sentir um amor paterno, um amor materno. E com isso ele não consegue passar aquilo que ele não tem. Então a criação de um filho passa por fechar o ciclo como filho, fechar o ciclo primeiro para abrir um ciclo de ensinar. Então eu primeiro tenho que aprender tudo o que eu preciso ensinar, ou à medida que eu vou aprendendo, eu também vou ensinando. Até porque o aprender ele é contínuo em nossas vidas. Nós não seremos completos em termos de aprender. O dia que nós tornarmos perfeitos e completos, com certeza Deus nos levará para junto dele. Porque aqui não há espaço ainda para a perfeição. Jesus Cristo foi o único perfeito. Ele veio e foi para os céus. Então hoje ele quer que nós continuemos a aprender, a fechar ciclos de aprendizado e abrir ciclos de ensinamentos. Então eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo, eu ensino. Então o primeiro ponto na criação dos pais é: os pais têm que aprender, têm que viver primeiro. Não adianta cobrar de seus filhos. Então, ou seja, eu coloquei aqui, os pais devem ensinar com insistência. A lição ela traz muito bem ali, Deuteronômios 6 e 7. Estas palavras que te ordeno hoje estarão em teu coração, ou seja, no coração dos pais. Ou seja, ele não passa essa missão para a esposa ou a esposa para o marido. Eu tenho que fazer. As inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Ou seja, lá em Deuteronômio, quando tinha os mandamentos, já falava de família. E andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar. Ou seja, eu primeiro tenho que viver intensamente aquilo que eu quero ensinar. Eu tenho que aprender tudo em torno daquilo, para assim eu poder ensinar. E se vocês perceberem, durante a sua fase de aprendizado, você já começa a ensinar, porque todos estão olhando para você. Todos estão te olhando ao seu redor. Por isso que a gente se incomoda tanto com críticas. Porque as críticas, elas vão existir, elas vão nos apontar nossas falhas e nossas virtudes. Uma crítica, ela pode ser sim um elogio e pode ser sim o apontar de uma falha. Então nós estejamos aptos como pais, como aqueles que querem aprender para ensinar, a ouvir sim as críticas, por mais perniciosas, por mais maléficas que elas sejam. Nós podemos santificá-las, colocar elas no coração de Deus, transformá-las em um ponto, em uma mola propulsora, para que nós possamos ser pais melhores. É assim que se funciona com a palavra de Deus. Ela santifica aquilo que é maldito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, se alguém lhe apontar com maldade no coração uma falha sua, não receba como maldade, e sim como bênção de Deus para a sua vida, para que você possa projetar o amor de Deus. E assim, quem sabe, até mesmo essa pessoa que quis o seu mal, ela se converta a Deus. E por último, não devem ser rigorosos demais. Isso eu vou falar no próximo slide. Então eu estava falando, eu disse próximo slide, mas é próximo vídeo, ainda é no mesmo slide. Então, ou seja, os pais devem ensinar com insistência. Então, como foi dito lá em Deuteronômios 6 e 7, tu as inculcarás a todo momento. Como? Vivendo a palavra de Deus, vivendo aquilo que você quer ensinar, exemplificando dia após dia aquilo que você quer ensinar. Tem uma frase que diz que teu exemplo fala tão alto que já não escuta o que dizes. Mas vamos para o próximo tópico aqui, né? Os pais devem disciplinar quando o filho se rebelar. Então, a palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer que não fustigue a vara do seu filho. Ou seja, não retire, né? A questão não é se você dá um tapinha ou se você aplica aquela sanção. O problema é quando você agride. Agredir não vem de Deus.
Agredir fala de descontrole, ou seja, a falta de domínio próprio, ela não se manifesta dentro da palavra de Deus. Por quê? Temperança, domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Então, ou seja, faz parte do fruto do Espírito Santo. Ou seja, o fruto do Espírito Santo vai te fazer ser moderado. Então, ou seja, você não vai agredir, mas você também não pode deixar de corrigir e, se necessário, né, até mesmo aquele tapa na medida certa que corrige. Não uma agressão, não é isso que a gente está falando. Por vezes o filho ele afronta assim e ele quer, em sua juventude, afrontar o pai porque se acha maior que ele ou a mãe. E nesse momento, às vezes, é necessário impor autoridade. Não devem ser rigorosos demais. Como eu falei, a agressão ela não é bem-vinda, né? Existem maneiras de se impor, existe uma progressão de se impor, né? Dia após dia. Então, ou seja, a autoridade não é ser autoritário. Na autoridade há amor, na autoridade há sim a confiança do que se está fazendo, há sim a vontade de Deus sendo feita, sim, desde que você esteja pautado naquilo que é a palavra de Deus. Então, ou seja, quando você diz para o seu filho, não ponha o dedo na tomada, e você deixa a coisa acontecer, isso não está exercendo autoridade. Aquela criança ela vai ter a necessidade de experimentar algo mais. Isso é natural do ser humano. Até o momento em que vem uma situação em que mostre para ela que aquilo é ruim, né? Tem uma dinâmica, tem várias dinâmicas na psicologia de estudo que vão mostrar isso daí, que o ser humano ele precisa de reforços positivos e reforços negativos, né? E muitas vezes aquele tapinha na mão da criança impede que ela descubra através do choque, e o choque pode às vezes até mesmo levar à morte. Então, ou seja, é necessário às vezes aquele tapa na criança para frustrar ela, para que na mão dela, lógico, sem agredir, mas aquele tapa para ela sentir que ali é uma ação que ela não pode fazer, mas isso tem que ser feito por amor. Isso tem que ser feito na medida certa, com controle, não com uma agressão. Só o ato de você dar o tapinha na mão da criança, ela já se assusta. Isso já é suficiente. Não precisa ficar vermelho, não precisa marcar, mas é necessária essa frustração. E quando a gente fala de frustração, o mundo fala que a frustração é uma agressão. Teve uma época atrás que o não era proibido, não diga não. Eu penso diferente, né? O não ele teve que ser dito na medida certa. O problema é quando ele toma maiores proporções, quando você fala mais não do que sim, quando você fala mais palavras negativas do que palavras positivas. Isso sim é prejudicial. A palavra de Deus ela vai ter mais palavras positivas para a gente do que palavras negativas. Em vez de dizer para a criança, não ponha o dedo na tomada, talvez se você pegar algo de interesse da criança e desviar a atenção dela e mostrar para ela, talvez isso permita com que ela esqueça a tomada pelo menos por alguns minutos. Mas se ela continuar insistindo no interesse por aquele local, aí sim vai se fazer necessário a correção mais incisiva, mais autoritária. Mas volto a dizer, autoridade não é autoritarismo. Nem sempre precisa se elevar a voz para se mostrar autoridade, mas todo pai e mãe deve exercer a autoridade sobre seus filhos. O que o pai e a mãe falam para os seus filhos tem que ser obedecido, né? E aí a palavra de Deus vai dizer, né? Honra pai e mãe para que sejam prolongados os dias de sua vida aqui na terra. Para finalizar o ponto anterior, né? Eu queria dizer o seguinte, que a palavra de Deus ela te dá uma autoridade que antes você não tinha. Ela faz você recuperar a sua autoestima a ponto de você afirmar com certeza, sem medo das consequências que estão por vir, aquilo que está na Bíblia. E os nossos filhos precisam ouvir sim o que está na Bíblia, mesmo que se torne chato quando pequenos, tanto que para eles às vezes não entendam a importância do milagre em nossas vidas, eles não consigam enxergar os milagres de Deus, por menores que sejam. Nós adultos temos a tendência de valorizar mais o nascer e o pôr do sol. A criança e o adolescente, eles tendem a se acharem eternos. A criança, na verdade, ela não tem a noção do perigo. E o adolescente, ele se acha imortal.
né, nós precisamos compreender essas duas situações em duas fases distintas, né, para que a gente possa ter autoridade sobre eles. E a palavra de Deus vai nos trazer a medida certa dessa autoridade. Ele vai nos trazer a sanidade mental e psicológica para que nós sejamos tratados e curados, para que possamos sim exercer uma autoridade sem culpa sobre os nossos filhos, né? E no próximo tópico nós vamos falar sobre o tratamento dos filhos com os pais, né? Então, ou seja, honrar é reconhecer, é admitir a autoridade. Era aquilo que eu estava, por isso que eu fiz questão de finalizar nesse vídeo. Então, ou seja, se eu fui um filho que admitiu a autoridade do meu pai, eu não vou ter dificuldades em me relacionar com o meu filho. Porém, se eu tive dificuldades em entender e reconhecer a autoridade do meu pai, eu vou ter sim dificuldades em me relacionar com o meu filho. Por quê? Porque se eu já não reconheço a autoridade do meu pai, como é que o meu filho, eu vou me impor para o meu filho? Como é que ele vai entender que eu sou a autoridade na vida dele? Há uma outra linha que há uns 10, 15 anos atrás iniciaram uma onda de que os pais devem ser amigos dos filhos. Nunca discordei disso, porém primeiro eles são pais. Então era comum, e ainda é comum nos dias de hoje, ver mães e filhos juntos em baladas. Às vezes a mãe separada e a filha solteira juntos em balada. Isso é a coisa mais comum do mundo, como se a mãe fosse uma adolescente, vivendo a sua adolescência novamente, né? A questão não é se as duas pessoas elas cabem no mesmo ambiente. A grande questão é como depois uma mãe dessa vai dizer para uma filha não se embriague, se ela mesma se embriaga na frente dela, né? Como eu disse, é uma pessoa que não viveu sua adolescência, não viveu a sua fase da vida, e aí fica querendo viver fora de tempo. Como é que essa mãe ou esse pai vai depois levar a maturidade para o seu filho? E aí seu filho, se ele não se amadurece, como é que ele vai lidar com seu pai na velhice? Porque a velhice vai chegar para a gente. E como é que nossos filhos vão lidar conosco se nós não soubemos lidar com eles e nem sabemos lidar com os nossos pais? Na obediência aos pais está a representação da certeza de que o filho obedecerá a Deus. Ou seja, como eu disse lá na introdução, é na família que a gente vê como é o nosso relacionamento com Deus. É na família que nós temos que treinar o nosso relacionamento com Deus. É aqui na família que nós vamos começar o nosso dia a dia com Deus. O tratamento dos filhos com os pais, continuando, né? Honrar os pais para glorificar a Deus. Então, ou seja, esse ponto vai falar também de que não interessa quem foram os nossos pais. Deus, ele é o Pai, tão amoroso ou mais do que os nossos pais. Então, ou seja, nós temos em Deus a capacidade de ter aquilo que nós não tivemos dos nossos pais. Então, em Deus eu tenho que buscar o que me falta do passado ou o que faltou dos meus pais. Deus, ele veio para preencher o meu ser da maneira mais completa possível. Ou seja, onde Deus entra, não há falta de amor. Onde Deus entra, há cura. Então, ou seja, onde Deus entra, pode sim tornar aquilo que era imperfeito, perfeito. Então, o milagre ele ocorre quando Jesus Cristo entra em nossas vidas, quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E nós temos que crer que isso é possível. O que acontece é que muitas pessoas aceitam Jesus Cristo, mas não abrem determinados compartimentos de sua vida para que essa cura aconteça. Então, ou seja, honrar os pais para glorificar a Deus. Quando isso acontecer, aí sim, né, eu vou estar honrando os meus pais. Então, mesmo que ele não tenha sido um bom pai, mesmo que ela não tenha sido uma boa mãe, quando eu aceito Jesus Cristo e permito que ele cure aquilo que eu tinha, né, e aí eu posso passar a dar o verdadeiro perdão, aí eu posso cuidar deles, independente do que quer que tenha acontecido, né, e aí sim, salvação ocorre na minha casa. As pessoas aceitam Jesus Cristo e querem empurrar a goela abaixo dos seus parentes. Não funciona dessa maneira.
né? Primeiro Deus tem que tratar a mim para depois eu pregar o evangelho. Amar e respeitar está acima da obediência, né? Então, ou seja, não interessa o que aconteceu no passado, é meu pai, é minha mãe. Eu tenho que amar e respeitar. A palavra de Deus, ela ordena. Amar não é um sentimento, amar é uma decisão. Eu decido, sim, por amor a Deus. E eu amo a Deus porque eu decidi aceitar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de minha vida. Eu decidi aceitar caminhar nos caminhos do Senhor, né? Podemos dizer que os discípulos passaram a amar Jesus Cristo no momento em que largaram suas profissões e passaram a caminhar com Cristo. Eles amaram a Jesus Cristo no momento em que decidiram viver experiências de frustrações, como foi a de Pedro negando a Cristo. Eu posso dizer que eles decidiram amar a Cristo quando eles passaram através dessas experiências e entenderam que precisavam se doar mais para Cristo. E aí eles aceitaram as diversas formas com que foram mortos. Porque pregar, falar de Cristo era muito mais importante do que suas próprias vidas. Mas precisou de todo um processo, durante anos, durante tempos, para que eles chegassem nessa perfeição. Então, nós como pais, nós como filhos, temos que olhar para esse ponto aqui. Então, nós temos que entender que os nossos filhos levarão uma jornada para nos honrar. Mas para eles nos honrarem, nós teremos que agir de forma digna para que eles nos honrem. E mesmo que nós falhemos, eles têm a obrigação de nos amar e de nos respeitar. Porém, nós um dia fomos filhos, nós devemos reconhecer os nossos erros nos momentos em que não honramos e respeitamos os nossos pais. E se eles ainda forem vivos, nós devemos pedir perdão para eles e decidir amá-los fielmente. Nós devemos amar e cuidar deles todos os dias. Da mesma maneira que nossa mãe nos pegou no colo, eu sei que é pesado, muitas das vezes um idoso, mas nós devemos cuidar dele na velhice. Nós devemos, por mais penoso que seja, isso aqui não estou para julgar ninguém que tenha algum idoso, alguma coisa assim, mas nesse sentido eu digo, é papel dos seus filhos. Como? Não sei. Se é dinheiro que precisam e vão pagar alguém, como vai ser, eu não sei. A única coisa que eu sei é que nós devemos dar o nosso melhor para cuidar dos nossos pais na sua velhice. Nós devemos amá-los e respeitá-los todos os dias, como filhos bons e como filho de Deus que nós somos. Essa é a palavra de Deus. Promessa de Deus, ser bem-sucedido e ter vida longa sobre a terra. E aí vem uma grande questão. Será que eu estou exercendo mesmo o meu papel de filho como deveria ser? Será que eu respeito e amo meu pai e minha mãe como eu deveria amar? Isso quem pode dizer é somente Deus. Deus é que irá te julgar no dia do juízo. Deus é que está todos os dias tentando te falar o que ele pensa a seu respeito. Nós devemos nos ajoelhar e nos colocarmos diante de Deus para que Ele possa corrigir o nosso caminho e honrarmos os nossos pais e sermos filhos dignos para poder sermos pais exemplares para que os nossos filhos também nos honrem e assim eles possam viver e ter sucesso aqui na terra. A relação afetiva, porém sem idolatria, né? E aí, como a gente já vem tratando, praticamente aqui começa já a conclusão do da nossa lição, né? Ainda não é a conclusão, mas eu diria que aqui está 70% da conclusão. A afetividade familiar, ela é saudável, ela é salutar, ela faz bem pra gente. Então, ou seja, a afetividade, ela tem que existir. A grande questão é que a gente tem na afetividade somente a busca pelo prazer afetivo. Ou seja, nós recebemos, mas não queremos dar. Nós sentimos falta e obrigamos que os outros nos deem amor, mas nós não queremos amar, porque amar dá trabalho. E quando eu falo amar, não falo somente de paixões. Eu falo realmente da disposição de que alguém se doe para nós. Nós cobramos isso das pessoas, mas nós não queremos fazer. A falta dessa afetividade foi predita por Paulo no livro de 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Né? Lá em 2 Timóteo, né, ele falava que nos fins dos tempos, né, e aí tem ele diz várias coisas que acontecerão nos fins dos tempos, e depois ele diz lá, né, que o amor de muitos se esfriaria. E isso vem acontecendo, mas isso vem acontecendo desde os tempos de Jesus Cristo.
E vai continuar cada vez mais, isso vai só aumentando. Por quê? São filhos que não tiveram amor, que não sabem o que é amor e não conseguem dar amor. São pessoas que não têm Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, e não conseguem passar Jesus Cristo, que é o verdadeiro amor, consequentemente não amam e só vivem de paixões. Né? Não ter vínculos afetivos com os familiares não glorifica a Deus. Então tem muitas pessoas que rompem seus laços familiares, saem de casa brigado, dizem que não estão, que estão bem com seus pais, mas não conseguem perdoar, com seus irmãos e não conseguem perdoar. Porém, o amor à família não pode estar à frente do nosso amor por Deus. Né? Ou seja, nem eu devo amar a Deus de tal forma que eu não perdoe, que eu não viva com os meus parentes não crentes, porque é através de mim, do meu exemplo, do amor que Cristo tem por mim, que eu vou conseguir passar esse amor para eles. Então eu tenho que estar convivendo com eles, eu tenho que estar dia a dia após ele. Mas ao mesmo tempo não tendo nessas pessoas um amor tão grande que me impede de amar a Deus ou de viver tudo aquilo que Deus quer por mim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. E nessa jornada da vida eu já vi muitos pais que apresentam seus filhos na igreja e querem que sejam servos fiéis e que Deus cumpra as suas promessas na vida daquele filho. Mas quando um filho se diz missionário e quer viajar para um local distante e perigoso para pregar a palavra de Deus, os pais são os primeiros a tentar fazer com que o filho repense. Eles não vão orar e não vão buscar em Deus uma resposta para aquela intenção do seu filho, ou não vão tentar entender o que está motivando o seu filho. É somente uma aventura, é somente um sair desordenado de casa ou para poder provar alguma coisa, ou ele está cumprindo o que Deus quer na vida dele? É uma grande questão. Ao passo que muitas vezes os filhos, eles colocam a palavra de Deus de tal maneira que eles querem fazer coisas que não estão dentro da ordem de Deus para a vida deles. E por vezes eles abandonam os seus pais à própria sorte, na sua velhice, ou abandonam alguém em grande dificuldade à sua própria sorte. Não é muito comum você ir em hospitais e ver que as pessoas às vezes estão sozinhas e têm parentes, e muitos desses parentes às vezes são cristãos e vivem nas igrejas e às vezes são líderes em suas igrejas. Ou seja, abandonar os nossos não é o papel de um cristão, mas ao mesmo tempo o equilíbrio entre seguir a Cristo e cuidar dos nossos. Deus vai dizer o momento certo de cuidar dos nossos. Deus vai levantar pessoas para cuidar dos nossos, se nós estivermos no centro da vontade de Deus. Mas tudo que nós estivermos fazendo irá ruir se eu estiver fazendo fora da vontade de Deus e abandonando os da minha família. Deus quer que eu pregue a palavra para os da minha família, mas ao mesmo tempo Ele quer que esse amor não seja tão exagerado a ponto de eu colocar eles na frente de Deus. Meus pais não podem ser o motivo de eu não obedecer a Deus, de eu não seguir o meu caminho, o meu rumo para ministrar a palavra dele. Mas ao mesmo tempo eu não posso sair para ministrar abandonando de qualquer jeito os meus pais. Deus sempre dá uma solução para tudo. Para concluir a nossa lição de hoje, eu diria que, como está aqui, para que nossa família possa melhorar primeiro, nós temos que mudar. Ou seja, uma família que glorifica a Deus, ela tem que abandonar uma coisa que está presente nos dias de hoje. Já tinha no passado, como eu falei no slide anterior, no vídeo anterior, mas hoje está, e vai ficar pior, está mais evidente. É o hedonismo, ou seja, uma busca por prazer desenfreado. Por que os pais querem
viver a sua juventude, porque é na juventude em que há prazer, né? A palavra de Deus, ela vai falar que nós devemos viver a palavra de Deus enquanto jovens. Nós devemos viver tudo o que nós devemos viver, sim, mas voltados para Cristo, para que quando chegar os maus dias, nós não possamos dizer que não temos nele contentamento. Ou seja, o hedonismo, ele tem feito com que muitas pessoas que perderam parte de sua vida com problemas ou até mesmo acham que deveriam viver algo que não viveram, eles busquem esse prazer a qualquer custo, inclusive da sua vida cristã. É por isso que muitos casamentos acabam, é por isso que muitos filhos abandonam seus lares, é por isso que muitos pais abandonam seus filhos, né? É por isso, é através do prazer a qualquer custo. Eu quero viver, é o que eu sinto, é o que eu preciso, é o que eu quero. É aquilo que eu acho, eu. O hedonismo, ele está ligado ao eu no centro de sua vida. Quando nós colocamos Deus no centro de nossa vida, o outro passa a fazer parte de nossa vida. O outro é a finalidade daquilo para qual eu vivo, mas não qualquer outro. Aquele outro que Deus coloca ao meu lado, é o meu próximo. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. E quem é o meu próximo? É aquele que Deus coloca em minha vida para que eu cuide dele. Naquele momento de Paulo e Silas, era o carcereiro o seu próximo, e eles cuidaram dele. Tanto cuidaram dele que foram cuidados por ele. Ou seja, o carcereiro cuidou de Paulo e Silas porque Paulo e Silas se preocuparam que ele não perdesse a sua própria vida, que o carcereiro não perdesse a sua vida, né? Então, ou seja, a palavra de Deus, ela tem retorno. Você dá e depois você recebe em dobro. E quando Paulo e Silas receberam em dobro os cuidados daquele carcereiro, eles continuaram a dar. Deu a palavra de Deus não só para o carcereiro, como para todos da casa do carcereiro, para que eles vivessem uma vida diante de Deus. Não devemos priorizar o bem da família pensando em nós. Devemos fazer isso porque amamos a Deus e porque amamos o próximo, nossos familiares. Assim iremos glorificar a Deus com a nossa família. Que a nossa família seja o ponto de amor ao próximo. O próximo, aquele que está bem próximo a nós, que é sangue do nosso sangue e carne da nossa carne. Mas também que nós possamos estender essa família para a família de Cristo, para que nós possamos olhar para o lado e ver quem mais pode agregar a essa grande família, para que lá no céu, como uma grande família, tendo Deus como Pai e nós como irmãos, e outros que irão sendo agregados a essa família, pelo amor e pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele trará mais pessoas, porque nós seremos o ponto inicial, o ponto de partida desse amor, porque o Espírito Santo se manifesta em nós, e nós seremos ferramentas para que o amor de Deus se espalhe pelo mundo. Que ele tome uma proporção tanto quanto esse vírus, que ele possa realmente ter um contágio maior do que esse vírus que aí está, mas que isso vai depender basicamente de como nós oramos, de como nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus, o quanto nós negamos a nós mesmos, né? Que nessa manhã nós possamos meditar que estar em família é negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, os problemas da casa, cuidar deles com a responsabilidade de que Deus está na direção e no comando. Buscar em Deus as soluções que nós não conseguimos encontrar dentro da palavra de Deus, para que Ele possa, através da palavra dele, revelar, né? Às vezes a gente lê e não entende, não encontra, mas basta que a gente ore, basta que a gente leia orando, para Deus revelar dentro da palavra dele um caminho, um escape, uma saída, e com isso nós glorificarmos a Deus com a nossa família. Um excelente domingo a todos. Como eu costumo fazer, deixo em aberto aí para o Marcelo, se for ele que for orar, ou para qualquer outro que queira orar, né, depois que o Marcelo aí fizer o fechamento da nossa lição. Muito obrigado a todos, um excelente domingo, na paz do Senhor, e aguardo os comentários dos irmãos aí, para que o Marcelo possa encerrar a nossa EBD de hoje. Um bom domingo.